dias. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu acredito que esteja, né? Louvado seja o nome do Senhor. E se não estiver, chame Jesus, que Ele faz tudo ficar bem. Irmãos amados, nós estamos aqui de volta trazendo mais um pequeno vídeo aqui, pequeno trabalho, um estudo bíblico, né? Nós mesmo falamos aqui sobre o ser ou ter, né? O evangelho da aparência e o evangelho, o chamado da cruz. E esta é a segunda parte que eu quero aqui deixar para vocês estarem meditando, pois isto é muito importante, reflete muito nessas vidas. Nós precisamos aprender, né, o que é a valorizar mais o ser do que o ter, né? Por isso que o tema da mensagem é ser ou ter, o evangelho da aparência e o chamado da cruz. Você que está chegando, amado, pela primeira vez aí no canal, já se inscreva, deixe o seu canal. Fico feliz com você, com a sua presença aqui, pois isso é muito importante, você estar aqui. Pode deixar o seu comentário aqui, nós vamos estar vendo e vamos estar comentando a todos, né, respondendo a todos que vocês comentarem aqui. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixe o seu like, seu joinha aí e vamos a mais um trabalho. Irmãos, vamos aqui a uma pequena introdução que eu quero trazer para vocês, para começar aqui esse trabalho. Queridos, nós vivemos em uma geração que valoriza mais o ter do que o ser. Antigamente, se valorizava muito o ser. E hoje, parece que o ter está sendo algo mais importante assim para o ser humano do que o ser. Tem pessoas que, ao procurar alguém para viver o resto das suas vidas, né, para casarem, eles querem procurar pessoas que tenha posse, que tenha riquezas, que tenha um bom trabalho, que tenha um bom emprego. Não importa o que o camarada é, se ele é um cafajeste, se ele não é um bom dono de casa, se ele... Irmãos, hoje em dia estão perdendo muitos valores. Estão desvalorizando o ser, né? Não está se importando se a pessoa é uma pessoa do bem, se a pessoa é trabalhadeira, se a pessoa é honesta. Não. Tão somente que tenha dinheiro, que tenha posições, que tenha, né, holofote. Não importa de que maneira que ele conseguiu. Isto é mais valorizado hoje do que o ser. E não deve ser assim, queridos. O problema é que até em algumas igrejas isso se tornou também doutrina. Dizem que Jesus enriqueceu a fulano, enriqueceu a ciclano, enriqueceu a Pedro, né? Que Deus só usa quem tem posses, né? E que ser bem abençoado e ser rico. Isso é o que muitas igrejas pregam, né? Muitas que se dizem igrejas, eles pregam que Jesus só pode usar quem tem riquezas, quem tem anel de formatura, quem tem, né, várias coisas que venham impressionar as pessoas ao falar com grande sabedoria terrena, vai impressionar pessoas e isso vai fazer com que pessoas tenham aquele bom testemunho da pessoa, de que Deus está abençoando aquela pessoa e vai... Não, irmãos, tem que ter uma boa comunhão com Cristo, ser cheio do Espírito Santo, isso é o que importa. Porque o ter aqui na terra, querido, não importa nada. Querido, o Evangelho de Cristo é diferente. Ele chama para renúncia, graça e dependência do Espírito Santo. Amados, lá no livro de Lucas, capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 3, quando Jesus fala assim, olha, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. O que será que Jesus quis falar com isto? Tenho ideia do que Jesus quis falar com isto? Então Jesus não estava chamando somente pessoas ricas para ir fazerem a missão, não. Jesus mandou a pessoa ir sem nada, certo? Sem não levar para o caminho nem bordão, nem alforje, nem pão, veja só, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Eles iam sair apenas com a roupa do couro, como se diz, né? Que estavam vestindo. Olha, e tem pessoas que acham que Deus só vai usar pessoas que estão com a roupa resplandecente, com a roupa bonitas,
né? E tem igrejas que só dá oportunidade se a pessoa tiver de paletó de gravata, parece até que é a gravata que vai falar, né? É assim. Acham que Jesus só usa pessoas que têm, né, uma formatura de teologia, um bacharelado. Irmãos, essa contradição tem acontecido, amado. A contradição do evangelho da aparência. Eu quero falar aqui um pouco sobre isto. Pregadores modernos dizem o que Deus quer enriquecer os jovens primeiro. Deus quer enriquecer as pessoas para depois enviar ao campo, para fazer missões, que é para dar testemunho para as pessoas pobres que vão estar assistindo, para que eles possam ver a diferença entre o que serve a Cristo e o que não serve. Irmãos, isso não importa para Deus. Riquezas não importa para Deus usar. Que a pessoa seja cheio de Deus, isso é o que importa. Tem pessoas que falam, Pedro foi enriquecido por Jesus antes de ser enviado. Isso, querido, isso aqui é uma contradição bíblica. A Bíblia não fala isso, que Pedro foi rico, ficou rico. É tão certo, querido, que lá em Atos, capítulo 3, ali quando Pedro chega na Porta Formosa, que aquele homem está pedindo uma esmola, aquele coxo de nascença estava lá na Porta Formosa pedindo uma esmola, e vai entrando Pedro e João no templo, e Pedro fala assim, olha, para nós não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Olha, a unção. Então, se Pedro, irmãos, tivesse sido enriquecido lá em Lucas 9, como nós falamos aqui, aliás, lá em Lucas, naquela pesca maravilhosa, Lucas 5, né? Aqui Pedro teria apresentado a sua riqueza, aqui não, aqui ele falou que não tinha ouro, nem tinha prata, aqui em Atos capítulo 3. Não, isso aqui foi bem depois daquele chamado de Jesus lá para Pedro. Então Pedro não estava rico, ele falou, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Foi o poder, foi a graça, foi a unção que estava na vida de Pedro, que fez aquele corço se levantar. Ouça isso no nome de Jesus. Então Pedro não estava rico quando entrou ali na Porta Formosa, né, naquele templo ali, para fazer aquela obra na vida daquele moço. Os apóstolos, amados, eles foram enviados sem 2 túnicas, sem bolsa, sem ouro, sem prata, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então, o poder deles, queridos, estava na graça de Deus, não nas posses que ele pudesse existir. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto que eu quero comentar com vocês, o testemunho da igreja primitiva. Atos capítulo 3, capítulo 4, versículo 33, aliás, vai nos falar, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante riquezas, é isso? Riqueza material, riquezas? Não. Havia abundante graça. Havia abundante favor imerecido de Deus na vida dele. Que graça é isso que significa? Favor imerecido. Aquilo que ele não merecia, Deus derramava sobre a vida deles. E eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Ele dava testemunho de Cristo. E isto, amado, era o que importava na igreja primitiva. E hoje tem pessoas que fazem tudo, faltam culto, não vai à igreja, buscam os bens materiais, buscam os prazeres materiais, buscam as riquezas materiais, para depois, quando chegar, dizer assim, sabe que tem pessoas que sobem no púlpito para agradecer, mas assim, com aquele agradecimento de orgulho, né? Para mostrar para as pessoas que ele conseguiu, que ele é melhor, que ele... tem pessoas que é assim, mas não chega para realmente agradecer a Deus com o coração voltado, porque não? Tem pessoas que, às vezes, estão andando com a vida toda errada, mas o que importa para ele é ter, é mostrar que tem, é mostrar que ele é mostrar que ele é possível, né? Não, irmãos, e muitas vezes vazio da graça de Deus. Verdade. Prega até com uma certa eloquência, mas muitas vezes sem a unção, sem a graça de Cristo na sua vida. A marca da igreja primitiva, né? Eles tinham também a marca da igreja primitiva, né? Está tratando aqui desse testemunho da igreja primitiva. Então, os apóstolos eles davam com grande poder testemunho da ressurreição, e também tinha a graça da igreja primitiva. Eles eram cheios do Espírito Santo. Olha só,
pregavam a palavra com ousadia, milagres aconteciam em nome de Jesus. Então, tudo isto, por quê? Porque o ser cheio da graça, o ser cheio do Espírito Santo, o ter a ousadia de Cristo, a ousadia na palavra, isto era que fazia os milagres acontecerem. Não era riqueza, não era anel de formatura, não era nada disto. Nada disto. Não era roupas bonitas, não era profissão, não era título, de maneira nenhuma. Se fosse por título, querido, o diácono Estevão, o diácono Felipe e outros que nós podemos ver, não tinham operado milagres, não tinham operado maravilhas como eles operaram. Ficaria somente para os apóstolos. E os apóstolos também tinham que ser ricos para acontecer milagre. Mas não. A Bíblia mostra que eles eram pobres, porém ricos da graça de Deus, cheios do Espírito Santo e falava com poder e autoridade espiritual. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui a alguns exemplos bíblicos de pessoas que não apresentaram anéis, não apresentaram riquezas, não apresentaram profissões, títulos para operarem milagre. Começando por Jesus. Jesus, ele nasceu, como os romanos esperavam que Jesus viesse como rei, aliás, os judeus achavam que ele ia tomar o poder, que ele ia ser rei, ia reinar ali sobre... Não, Jesus ele veio pobre, né? Viveu sem riquezas, não tinha tempo de reclinar a cabeça, né? Onde ele reclinar, toda a terra é dele, como diz Salmo 24, toda a terra é do Senhor. Então, mas ele não tinha tempo para reclinar a cabeça. Até ele tinha onde morar, porque alguém falou assim, Senhor, mostra-me onde é que mora, tal. Jesus foi e mostrou e passou lá o dia com eles. Então Jesus tinha onde morar, assim. Ele não tinha tempo para reclinar, né? Aqui, Mateus 8, versículo 20, vai nos falar isso. Então, querido Pedro, segundo Pedro também, nós falamos aqui de Pedro, Pedro deixou tudo, deixou barco e redes, ele não ficou rico, mas curava enfermos, como nós podemos ver lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 15. Pedro, ele deixou tudo. Tem pessoas que acham que Pedro ficou rico naquela pesca maravilhosa. Ai, Pedro se tornou um grande empresário, para que impactar as pessoas que Pedro fosse falar. Não, querido, Pedro foi tudo, largou o barco, largou rede e saiu fazendo a obra de Deus e ele curava os enfermos na unção do Espírito Santo, quando ele falava com ousadia, com a autoridade do Espírito Santo, com aquela autoridade espiritual. Ouça isso no nome de Jesus, não era riqueza, não foi porque Pedro ficou rico que ele fazia a obra, que ele foi usado por Deus, de maneira nenhuma. E Paulo, se tratando de Paulo, aqui falamos de Jesus, falamos de Pedro, agora eu quero falar de Paulo. A Bíblia diz que Paulo passou fome, sede e nudez, mas ele pregou com poder. Isto ele tinha, isto ele era, cheio do poder do Espírito Santo. Está lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Ele fala que padeceu necessidade, fome, nudez, mas ele pregou com poder e ganhou muitas vidas para Jesus. Amém? Seus livros até hoje continuam impactando vidas e salvando pessoas para o reino de Deus. Por isso, amados, o verdadeiro tesouro, nós queremos aqui agora trazer também uma pinceladinha aqui sobre o verdadeiro tesouro. O evangelho não é sobre riquezas, riquezas materiais, não, mas sobre as riquezas de Cristo. Olha só lá em Efésios, capítulo 3, versículo 8, quando fala, insondáveis riquezas de Cristo. Isto aqui, amados, é o que todo cristão que se preza a ser um bom homem, um bom servo de Deus, cheio da graça, ele deve prezar. É as insondáveis riquezas de Cristo, não é as riquezas materiais. Colossenses capítulo 3 fala que, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são terrenas. Aí muita gente prega aquele versículo lá de Mateus, que buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não cumpre, queridos. Muitos falam isso, mas eles são primeiros a correr atrás de material. Eles são primeiros a correrem atrás daquilo. Não estou aqui criticando, até porque precisamos, cuidar da família, dos filhos e tal, mas tem pessoas que estão dando primeiro lugar a coisas materiais. Esquece o espiritual. Isto é um absurdo,
porque a verdadeira riqueza, ela vem de Cristo, como diz aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, em Efésios, que nós acabamos de citar aqui agora, né? Capítulo 3, versículo 8. Oh, as insondáveis riquezas de Cristo. Então, a verdadeira bênção, amados, não é o que você possui, mas quem habita em você, que é o Espírito Santo. Este sim é a maior riqueza na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui aplicar isso aqui para os nossos dias? Queridos, cuidado, muito cuidado com o evangelho da aparência. Tá cheio de pessoas. Porque alguém fala assim, eu passei em tal igreja, rapaz, a igreja está lotada. Amém, que bênção, maravilha. Mas será que todos que estão ali estão buscando verdadeiramente ser cheio de Deus? Ou muitos estão ali porque alguém fala, venham que você vai receber seu carro novo, venha que até a virada do ano você vai ser surpreendido com a chave de uma casa, venha que você... Mas será que estão ali realmente para adorar a Deus? Ou estão ali por causa do evangelho da aparência, por causa que estão buscando ter as coisas materiais? Uma multidão também seguiu a Cristo quando Jesus, na primeira multiplicação de pães, Jesus saciou uma grande multidão. Quando foi no dia seguinte, eles foram para o outro lado, estava lá Jesus. Aí chegou aquela grande multidão. Aí, Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus falou, olha, vocês me buscam não porque viste os milagres e crestes, vocês estão me buscando porque comeram do pão e que eu multipliquei e vos saciaste. Por isso que vocês estão aqui. Então, muitas pessoas estão na igreja buscando somente os bens materiais. Mas quando se trata de buscar a presença de Deus com oração, com adoração, com agradecimento, com jejum, com rogos, aí foge. Os cultos de oração hoje em dia, se colocar uma igreja para orar por 1 hora, vamos fazer Aí muitas pessoas fogem da igreja. Agora se fala assim, vamos fazer um culto da prosperidade, o culto dos empresários, a reunião. Aí enche, todo mundo está ali. Irmãos, não devemos ser assim. Viver um evangelho de aparência. Deus não mede, querido, sua fé pela sua conta bancária, mas pelo seu coração diante dele. Amém? Isto sim é onde Deus, ele mede a sua fé. É pelo seu coração diante dele, derramado com sinceridade diante do Senhor. O mundo, é lógico, ele pode se impressionar com o que você tem, mas o céu se move quando você vive em santidade e cheio da graça de Deus. Isto é mais importante. Tá? O mundo ele pode até se impressionar com o que você tem, mas o Senhor, o céu, ele se move quando você vive em santidade, cheio da graça, fazendo a obra de Deus, né? Não medindo esforços, não fazendo corpo mole, mas você vai ver que Deus, o céu se move por você. E concluindo aqui, amado, o Evangelho moderno diz ter para ser. O Evangelho bíblico diz negar para seguir. Veja só, ter para ser. Isso aqui é comum isso aí acontecer no meio das pessoas. Alguém fala assim, agora eu tenho o cargo de pastor, agora todos vão me respeitar. Eu já vi pessoas falar assim, eu estava outro dia lá, um rapaz na minha casa, um pastor, recebi um pastor, que se diz pastor, e ele falou assim, ele estava ligando para um amigo dele, falou assim, meu irmão, agora onde eu chego eu sou respeitado. Agora com a credencial de pastor, onde eu chego eu sou respeitado. Antes ninguém me respeitava. Quer dizer, ele está confiando no seu título, na sua credencial, para ser respeitado. Quer dizer, eu tenho essa credencial agora, onde eu chegar eu vou dar carteirada e eu vou ser respeitado, não importa a maneira que eu viva. Eu conheço, né, o testemunho dele, não condiz com o que a palavra de Deus diz, mas agora ele está dando carteirada aonde ele chega, em todo mundo. Tá? Agora me respeite que eu sou pastor, sou autoridade eclesiástica. Não é bem assim, amados. Nós temos que andar em testemunho e agradar a Deus, né, ser cheio do Espírito Santo. Então, o Evangelho bíblico diz negar para seguir. Negar as coisas desse mundo, negar o mundo para nós seguir a Cristo. Ouça isso no nome de Jesus.
Jesus falou isso, né? Quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amados, o verdadeiro cristão não busca impressionar os homens com posses, mas agradar a Deus com uma vida cheia do Espírito Santo, amados. Isto é o que Deus se agrada. Salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 17, ele fala: sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então irmãos, não é chegar cheio de orgulho, cheio de riqueza, não, cobrando de Deus, ó Deus, eu sou dizimista, ó Deus, eu tenho um cargo eclesiástico na igreja, o Senhor tem que me abençoar, tem que me abençoar. Não, Deus não é empregado de ninguém, querido. Davi, ele fala, sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Aí ele fala que Deus não despreza. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o que você tem, queridos, que impressiona o céu. É o que você é diante de Deus. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E assim, até a próxima, né, nós estaremos aqui trazendo mais uma continuação deste assunto maravilhoso, né? Ter ou ser o Evangelho da aparência e o chamado da cruz. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final aqui, nesta palestra, neste estudo aqui comigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.